Olá, boa tarde, boa noite. Boa tarde não, né? Já tá bem tarde, mas eu não podia deixar de passar aqui para trazer um conteúdo. Essa semana eu estou em falta com vocês, não tinha passado por aqui ainda. Então hoje, quarta-feira, noite de lua cheia, dia 28 de abril, às 9h50, eu tava louca para me deitar, tô super cansada, mas resolvi vir aqui antes para conversar um pouquinho com vocês, trazendo uma possível solução. Talvez esse também seja o seu problema. Essa semana eu tive uma situação num procedimento extrajudicial de uso capião e o cliente ficou bem assustado, chegou a acreditar que não ia conseguir resolver a uso capião em razão disso. Boa noite, pessoal entrando, boa noite, boa noite. Então, como eu estava falando aqui, antes do Instagram avisar que eu estava ao vivo, estava em falta essa semana e eu tenho um compromisso comigo que é pelo menos uma vez na semana vir aqui e passar, compartilhar um conteúdo útil através de vídeo. E então, estou aqui cansada, colheira, mas firme e forte para conversar um pouquinho com vocês. E o assunto que eu trouxe é um assunto que aconteceu essa semana. Geralmente eu trago assuntos, que são recorrentes do escritório, do nosso dia a dia. E aí esse ocorrido foi bem interessante, porque a cliente, ela acreditou que em razão disso, ela não poderia requerer a uso capião de forma extrajudicial. Como eu estava falando, o tema ali, é meu vizinho não quer assinar a planta. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, a uso capião, para você requerer um dos documentos, existe a planta, que a gente fala de levantamento topográfico. E esse levantamento topográfico nada mais é do que um mapinha, um desenho, com a descrição do imóvel que está sendo requerido, objeto da uso capião. E aí, nessa descrição, um dos requisitos é que conste os dados dos confrontantes, dos vizinhos, de quem confronta com esse imóvel, e que se recolha a assinatura desses vizinhos na planta e no memorial descritivo, porque é como se eles dissessem, olha, estou de acordo, concordo com essa uso capião não invade a minha área, está tudo certo. Então, isso é um requisito da uso capião. Mas aí eu tive uma situação que era o seguinte, a minha cliente tem uma briga antiga com a vizinha, nada envolvendo a área. É briga por causa de filho, o filho já namorou com a filha, problemas bem pessoais, nada relacionados à terra, ao imóvel. E aí ela me disse, Gisele, eu até falei com ela para ela assinar, mas ela disse que não ia assinar. E agora? O que eu faço? Então, o provimento, que trouxe, a uso capião para o extrajudicial, ele foi muito inteligente em trazer essas alternativas, porque no judiciário já existe e ele trouxe também para o extrajudicial. No caso do seu vizinho não querer, assinar de livre e espontânea vontade, porque essa assinatura pode ser colhida diretamente pelo cliente, O cliente leva a planta até o vizinho e o vizinho colhe essa assinatura. Se o vizinho se nega a essa assinatura, quando o advogado ele faz o requerimento da uso capião no cartório de registro de imóveis, ele requer ao oficial do registro de imóveis que ele realize essa intimação. Então, no caso dessa minha cliente,
Quando eu protocolar esse requerimento da uso capião, eu vou lá nos meus requerimentos informar, olha, senhor oficial, a vizinha número fulana de tal e o marido, eu preciso que o senhor oficie a eles, né? Faça a intimação através de AR, se eles tiverem o endereço completo, onde o correio chegue, pode ser via AR. Se não tiver correio naquele local, aqui em Garopaba a gente tem muito isso, o oficial ele vai pessoalmente. Então existe essa alternativa. E aí, somente no caso de uma divergência, de uma impugnação, é que essa vizinha vai contestar, ela vai ter que contratar um advogado e aí vai contestar se existir algum problema referente à extrema dela, né, e da pessoa que está requerendo a uso capião. Se não tiver problema nenhum, ela não precisa se manifestar, o silêncio dela vai ser interpretado como a sua anuência. Então, era isso que eu queria falar com vocês, era esse recadinho. Queria falar para vocês que existe solução sim, tá? Que não precisa se desesperar, que existem outras formas da gente intimar esses confrontantes que não querem assinar a planta, né? De forma de livre e espontânea vontade. Aí tem que fazer o requerimento através no requerimento da uso capião. Mas existe essa solução, essa alternativa, tá? E é muito usada, tá? Até porque existem pessoas que às vezes moram em outras cidades, a gente tem dificuldade de encontrar, tem dificuldade de pegar assinatura, pode ser feito o requerimento dessas assinaturas, dessas anuências. Tá certo, gente? Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima!